Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o batismo no Espírito Santo. Esse tema é bastante... ele não é controverso, não, mas ele não é que ele é controverso, mas existem compreensões distintas sobre esse tema, não é? Porque, para algumas pessoas, o batismo com o Espírito Santo não acontece, deixou de acontecer, né? E para outras pessoas, ele não é nada. Nós temos uma parte da igreja, inclusive, que no Brasil, né, que não dá importância ao batismo com o Espírito Santo. Para outros grupos, né, outras pessoas, eles acabam banalizando pelas coisas que fazem, né? E para outros não acontecem mais. Isso já aconteceu, não acontece mais. Inclusive a manifestação dos dons espirituais. Então, de toda forma, existe essa dificuldade de entender o que é o batismo com o Espírito Santo, para quem é, por que eu preciso. Por que eu preciso do batismo, ser batizado no Espírito Santo, né? Por que eu preciso buscar os dons, especialmente os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo e o falar em outras línguas? Por qual razão? Mas também pergunto nesta noite por que muitos irmãos têm medo, né? Bom, a lição de hoje vai nos ajudar a entender um pouco e também dará um pouco de argumentação para aqueles irmãos que se vê em aflição de vez em quando, ao serem questionados por outras pessoas que não acreditam nos dons espirituais e acabam muitas vezes tendo ou passando pela dificuldade de ter que responder algo que às vezes a própria pessoa não acredita, não tem aquela dificuldade, não tem aquela facilidade ou aquela habilidade para responder. Deixa eu só tirar esse barulho e a gente já continua. Então, a aula de hoje, o estudo de hoje, vai nos ajudar um pouquinho nessa questão, né? E com certeza nós teremos a oportunidade de ser mais fortalecidos sobre esse tema, que é uma doutrina para nós fundamental. É uma doutrina fundamental, o batismo com o Espírito Santo. Por isso eu pedi para os irmãos lerem comigo naquela leitura que fizemos, de Atos capítulo 2, na leitura inicial, exatamente, mas eu quero fazer uma pergunta a vocês que aqui estão. Tem alguns fatores, tem algumas coisas que elas estão escritas, estão pressupostas, mas não estão claras no texto que a gente leu. Por exemplo, elas estão ditas no texto, estão ditas, mas não estão visivelmente escritas nesse texto. E elas respondem a quase todas essas perguntas, a essas questões iniciais que eu acabei de colocar aqui para vocês. Primeiro, eu pergunto aos irmãos onde os discípulos estavam quando receberam o batismo com o Espírito Santo. Essa é uma pergunta que vocês precisam... Quando foram batizados no Espírito Santo, onde eles estavam? Não me refiro a lugar como cidade. A gente tem que olhar para isso. Onde eles estavam? Diz a Bíblia que eles estavam num ambiente, no cenáculo. Quem foram as pessoas, o que eram ou já eram? Em que condições estavam
as pessoas que receberam o batismo com o Espírito Santo, foram batizados no Espírito Santo. Em que condições? Condições de salvas ou perdidas. Então, isso não está escrito no texto, mas está pressuposto no texto. Ok? Isso não está escrito, olha, eles que já tinham sido salvos, alcançados por Jesus. Não está assim. Se a gente for fazer a leitura novamente, veremos que não está escrito aqui. Está escrito assim, ó, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, todos estavam reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som. Não está escrito aqui, olha, os discípulos já eram salvos, os discípulos já eram seguidores de Jesus. Está escrito aqui? Não, nós não lemos isso, mas está dito. Como que está dito? O que eles estavam fazendo? No contexto, está dito pelo contexto. Eles não estavam dentro do cenáculo. Olha que o próprio texto diz aqui, ó, cumprir-se o dia do dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio um som. O texto, entre parênteses, nem diz que eles estavam orando, só diz que eles estavam reunidos. Mas o que me faz entender que eles estavam orando? Evidentemente que é o lugar. Eles estavam onde? No cenáculo. Era um lugar de oração. Entende? Então, a gente, quando ler um texto, nós temos que ler o que está dito, o que está escrito, mas nós temos que também tentar ler o que está dito, mas não está escrito. E essa é uma leitura que nós estamos fazendo do que está dito. E não está escrito. Não está escrito, por exemplo, está escrito aqui que eles já eram santificados? Onde está escrito aqui que eles já foram santificados? Podemos fazer a leitura todinha do texto. Mas também não está escrito que eles já estavam santificados. Está? Não, mas está dito. Mateus franziu a testa. Esta é a importância da gente ler e da gente estudar. E o que nós estamos fazendo aqui é o que outras religiões fazem quando vão estudar como confrontar a gente. Quando você pega, tem determinadas religiões que eles se encontram, eles não se encontram para fazer um culto como a gente faz, canta, eles se encontram para estudar. E aí, eles vão estudar pontos exatamente de contradição da religião, por exemplo, dos assembleanos. E eles gastam tempo. E aí os crentes assembleanos, na sua grande maioria, não têm dificuldade para entender e para explicar, porque a grande maioria, inclusive, não gosta desse dever, né? Não praticam estudos sistemáticos, né? E aí acabam não conseguindo responder, consequentemente, os nossos irmãos passam sufoco. Isso é uma constante. Por isso que a gente precisa estudar, por isso que a gente precisa ler. Bom, vamos lá. O que é o batismo com o Espírito Santo? Para algumas pessoas, o batismo com o Espírito Santo, como são todas essas coisas que a gente vai falar hoje, o batismo com o Espírito Santo, irmão, é um revestimento de poder. Revestimento. Quando a gente tem a ideia de revestimento, não é? Um revestir, há uma vestidura que você vai revestir. Quando a gente vai comprar um azulejo, a gente compra como azulejo ou como revestimento? Então, é algo que você vai receber e esse vai te proteger. Já está implícito. Observe que o revestimento, olha, está implícito que no próprio revestimento que você terá determinadas proteções.
Então, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder, como diz aqui a lição. Professamos que o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder do alto. De onde vem? Do alto. Não é uma manobra humana, mas é um revestimento de poder do alto, vem do céu. E aí vem o texto de Lucas: eis que sobre vós envio a promessa. Era já uma promessa. Era uma promessa de Deus que haveria este momento do batismo no Espírito Santo, que haveria este derramamento de poder. O profeta Joel falou disso, falou que haveria um derramamento. Joel viveu muitos anos antes de Jesus. E ele disse que haveria um derramamento. Esse derramamento de poder do alto aconteceu nesse episódio, nesse encontro, nessa reunião que os discípulos estavam reunidos. Quando Jesus estava com os discípulos, Jesus disse para eles, no capítulo 1, não saiam de Jerusalém, fiquem aí, até que vocês sejam revestidos de poder. Orem. E aí diz a Bíblia que eles foram orar. E quando estava orando, veio esse movimento do céu, esse mover sobrenatural de Deus, e eles passaram a falar novas línguas. Muito bem. Mas então, o que é? Como eu vou saber? Como nós sabemos, identificamos que é o batismo com o Espírito Santo? Irmãos, isso é muito importante a gente ter esse conhecimento. Eu li uma experiência do pastor sueco, Levi Petrus. Bom, quem foi Levi Petrus? Levi Petrus foi o pastor que financiou, depois que a missão que os dois missionários, Daniel Berg e Gunnar Wing, já estavam trabalhando no Brasil. Passado o tempo que eles já estavam aqui, o pastor Levi Petrus passou a financiar essa missão e enviar também outros missionários para cá. Parece que foram, se eu não me engano, cerca de 60 missionários suecos estiveram trabalhando no Brasil. Um deles eu conheci, o pastor Eurico Bergenstein. Bom, e aí o que aconteceu? Esse pastor Levi Petrus, ele era batista. E na época do movimento pentecostal, que estava acontecendo lá no ano de 1906, ele havia viajado para uma cidade que estava tendo esse movimento do batismo com o Espírito Santo, e as pessoas começaram a fluir para lá. Batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, a gente precisa pensar na história. Como que ele começou, como funcionou, de onde veio, como que ele surge. Ele sempre atuou, mas o homem sempre quis sufocar. O homem sempre quis sufocar as manifestações de Deus. Bom, mas lá em 1904, 1905, surge um homem chamado Charles Parham, Charles Fox Parham começa a pregar o avivamento de Deus, o batismo do céu, e aí as pessoas começam a falar em outras línguas, e isso vai se expandindo, vai explodindo, surge esse movimento, surge lá em Topeka, depois vai para Chicago, de Chicago vai para Los Angeles, né? Então ele vai expandindo, e as pessoas vão saindo de todos os lugares para ir para esse lugar. Bom, mas chegou também na Europa, né? Chegou na Europa, chegou em outros continentes. Ok. E aí, Levi Petrus era um batista,
era um pastor batista. E, para quem sabe, batista não acredita nos dons do Espírito Santo. Não todos. Não são todos os batistas que acreditam, que não acreditam, por exemplo, acreditam, quer dizer, não são todos os batistas que creem que os dons do Espírito Santo cessaram. Existem batistas renovados. No Brasil existiu Ernesto Nini, por exemplo. Vocês precisam ler a história de Ernesto Nini. Bom, Levi Petrus era um batista, e como essa explosão de falar línguas estranhas estava acontecendo, Levi Petrus foi até uma cidade, e nessa cidade estava acontecendo esse mover sobrenatural lá na Suécia, e ele participou desse evento, e depois, diz a história, quem fala isso é Vinson Sina, e aí ele entra no navio, não é? E volta para a sua cidade. Só que aí ele está se despedindo das pessoas que ficaram lá na plataforma de desembarque ali no porto, né? Aí então ele está lá despedindo das pessoas, e o navio vai se afastando, né? Vai indo em direção ao alto mar, e o Levi Petrus começa a observar a beleza, a natureza, o sol, o céu, as coisas, o mar. Ele começa a observar. E nessa observação que ele está fazendo, que ele está contemplando, na verdade ele não está só olhando, ele está contemplando e meditando. O Vinson Sinan, diz que ele, de onde Vinson Sinan retirou essa informação? Do diário. As pessoas tinham diário. Muita gente tem diário, né? E aí ele começou a ter uma experiência extraordinária ao observar as maravilhas de Deus. E ele teve uma experiência fantástica. Inclusive, passou tempo sem saber. Depois, ele teve um encontro com esse movimento pentecostal que estava acontecendo, do qual veio para o Brasil, que é esse que eu estou falando agora. Quando ele viu isso acontecer. E ele disse assim: mas isso que está acontecendo com vocês aqui foi o que aconteceu comigo no navio. Eu fui batizado no Espírito Santo e não sabia. Ele foi saber, tomar conhecimento do batismo com o Espírito Santo anos depois, quando encontrou outras pessoas que também estavam sendo batizadas com o Espírito Santo. Então, há pessoas que são batizadas com o Espírito Santo e acabam não sabendo. Mas, pastor, então eu tenho que prestar atenção. Por isso que hoje você vai aprender. Como vou identificar o batismo? Há 2 sinais evidentes no texto. Quais foram? Aliás, primeiro tem um movimento. Qual é o movimento? Qual é o movimento do povo? Oração. Estavam orando. Eles estavam separados? Estavam unidos. Olha o que o texto diz. Ao cumprir-se o dia, estavam todos reunidos. Era um propósito. Era um objetivo. Eles estavam reunidos. Em oração. E no mesmo lugar. E aí, de repente, veio do céu. Quais foram os 2 sinais? Primeiro. E o segundo? Não. Um é o som. Tem o segundo. As línguas. O som está atrelado ao vento. Som como de. Como é o barulho do vento?
Joyce fez. Observe, 2 sinais evidentes. Primeiro, o som como de um vento. O segundo, línguas como que de fogo. Então, um era para fogo, você não sente. Fogo você vê. Se você sentiu fogo, esses dias eu vi um vídeo do cara acendendo, eu não sei se vocês viram, o cara passou um óleo no dedo, estava mexendo ele estava mexendo lá no motor, passou o negócio no dedo, lá um combustível no dedo, ele acendeu um cigarro, passou o negócio no dedo, aí botou fogo no dedo, acendeu o cigarro, depois apagou o dedo. Fez o binga, fez o dedo de binga, né? Mas o fogo, irmão, sentir a chama não dá. Fogo você vê. Aí você já passa de longe, você vê o fogo, você já corre dele. Ninguém gosta de fogo, né? A não ser no fogão, né? Na brasa, ou qualquer coisa semelhante aí. Mas fogo, você vê. Né? Olha que fogueira, olha que chamas, olha, chamas de fogo. Então, um era para ouvir e o outro era para ver. São 2 sinais perceptíveis. Eu vi e ouvi. Então, sou testemunha ocular. Batismo no Espírito Santo, a gente ouve e a gente vê. São 2 sinais evidentes. O Vinson Sina, ele viu e ouviu, mas não sabia o que era. Bom, então são 2 sinais que nós vimos e ouvimos, e esses são sinais iniciais. Mas eles podem não acontecer mais depois. Mas tem outros que são contínuos. Quais são? Como diz o próprio texto, relatados lá, olha, ele diz aqui, nessa passagem, ser cheio do Espírito Santo indica ser batizado no Espírito Santo. Falar em línguas é a evidência inicial, mas somente evidência inicial. Pois há evidência contínua da presença especial do Espírito Santo, como o fruto. Então, a experiência inicial é o batismo, é o falar em outras línguas, mas a evidência contínua é o fruto. Eu, particularmente, e conheço gente que acredita, mas eu não acredito assim, eu, particularmente, tem gente que acredita no quê? Tem gente que acredita que é possível a pessoa ser batizada no Espírito Santo e viver desmantelado continuamente. Eu não consigo associar que uma pessoa que foi batizada no Espírito Santo e vive na plenitude do Espírito Santo, né, está desfrutando a plenitude do Espírito Santo sem demonstrar o fruto do Espírito Santo. Não consigo acreditar. Pode ser uma deficiência da minha fé, mas eu não consigo acreditar. Não tem como um carro, como diz o próprio Jesus, o Senhor Jesus falou que não sai do mar, o mar não dá água doce, né? Ou é doce ou é salgada, ou é água do rio ou é água do mar. Não tem como os dois ao mesmo tempo. Pode dar naquele momento do encontro lá onde está o encontro do rio e do mar, mas é necessário que a gente entenda que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, filosoficamente falando, né? Então, não dá. A experiência inicial é o falar em línguas. A evidência inicial, a evidência contínua é o fruto do Espírito Santo. E como eu vou saber o fruto do Espírito Santo, pastor? Está aqui, Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo de número 22, né? Vamos ver o que diz lá, só para a gente retomar
O que diz lá o Gálatas 5? Mas o fruto, né? Olha lá. Mas o fruto do Espírito, ó, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o pacote de fruto. São as manifestações do fruto do Espírito. Então, a pessoa necessariamente ela apresenta fruto do Espírito Santo. E esta não é uma experiência inicial, ela é uma experiência contínua. E que a gente vai tendo uma evolução cada vez maior nela. É por isso que você olha uma pessoa hoje, quanto mais a pessoa, ela chega na igreja, ela chega até a igreja, todo desmantelado, todo cheio de problemas, como todos nós chegamos, mas aí, ao longo do tempo, você vai vendo, ela vai tendo contato com Deus, ela vai se envolvendo com Deus, aí ela vai sendo transformada, ela vai se envolvendo no ministério. Irmão, Jesus não chamou nenhuma pessoa que já fosse santa para o ministério, para trabalhar. Todas as pessoas que Jesus chamou eram desmanteladas e eles foram sendo santificados ao pouco. Eu faço sempre essa pergunta a mim e eu faço a você também. Você colocaria um ladrão para ser guarda-oferta? Não? Você chamaria uma ladrona, tem bastante mulher hoje aqui, você chamaria uma mulher que rouba marido, por exemplo, né? Uma ladra de marido, vamos falar assim, para por exemplo, pregar numa cidade? Hã? Você chamaria uma mulher que é ladra de marido? Ela rouba o marido dos outros. E aí você pega e coloca essa mulher como pregadora numa cidade. Você faria isso? Quem aqui faria isso? O que Jesus fez com a samaritana? Ele mesmo não disse, vai lá, chama teu marido. Ela disse, eu não tenho. Ele falou, eu sei. Você já teve 5. E o que tem agora não é teu. Mas Jesus não falou se era emprestado, se era roubado. De qualquer forma, Jesus disse que não era dela. E aí ela sai e vai à cidade anunciar aos homens. E está no texto lá, e anunciou aos homens. Jesus ele vai na contramão da gente. Mas, contudo, ele santificou. Você chamaria o Zé Peixeira chamaria o Zé Peixeira para andar do seu lado, sabendo que você vai ser agredido a todo instante e o Zé Peixeira está ali? Desculpe a palavra Zé, porque tem irmãos que nos escutam, que chamam José e congregam conosco, né? Mas, simplesmente, você chamaria? Ou então, eu fico perguntando, o cara foi orar e foi com a peixeira para a oração, não foi? Aonde Jesus estava na hora da prisão? No Getsemane ou Getsemane, não era isso? O que ele reclamou de Pedro? Não pudeste vigiar comigo por 1 hora. 3 vezes Jesus reclamou dele, não foi? Mas na hora que ele foi preso, que Judas o traiu, ele foi preso, o que foi que Pedro fez? Sacou da peixeira e, ainda bem que ele era ruim de pontaria, arrancou a orelha do soldado. Não é? E Pedro foi quem? Depois. Na lógica do ser humano, na cabeça do homem, a gente só chama as pessoas que já são exímias. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente só vê Jesus chamando gente que era cheia de problema. Era só cheio de problema. Por isso que quando a Bíblia fala, usa a expressão, mas não é este o Nazareno, né? Este o Nazareno, filho de José, o carpinteiro, é porque o grupo de Jesus não era um grupo de elite. Vamos falar assim, era um grupo de alta classe, de maravilha, não. Mas eram gente que você e eu não colocaria no nosso grupo. Eram gente que você e eu não colocaria em nosso grupo de jeito nenhum. Você não teria coragem e eu também não. Mas só que Deus teve. E tem.
Porque mesmo ele tendo feito isso comigo, eu tenho receio de fazer com outro. E aí, esses que não eram os melhores da sociedade daquela época, estavam no templo orando. E aí, então, quando veio sobre eles o Espírito Santo, transformou a vida daquelas pessoas. E aí diz a Bíblia que, olha só, irmão, olha que coisa, olha que mudança. O Pedro estava ali. O Pedro que estava ali era o mesmo que tinha arrancado a orelha do homem há 4 dias atrás. Ou não, né? 10 dias atrás. Porque eles ficaram 10 dias orando. Não é? O Pedro que estava ali era o mesmo. Então vamos imaginar que tenha sido 10. Vamos imaginar com 3 dias de morte e ressurreição. Então vamos falar de 13 a 14 dias. O Pedro que estava conduzindo a reunião, ele tinha passado por diversas experiências. A primeira delas foi de arrancar a orelha do soldado. A segunda foi de fugir desanimado. A terceira, de não ser incluído entre o grupo dos discípulos. Se você parar para pensar, como assim, pastor? Quando Jesus ressuscitou, preste atenção, quando Jesus ressuscitou, está escrito lá no livro de Marcos, que Jesus disse assim às mulheres: vão aos discípulos, preste atenção, deixa eu dizer assim, fazer uma ideia. O pastor Marcos pediu para dizer à igreja. Se eu disser assim, o pastor Marcos pediu para dizer, informar a igreja. Eu vou fazer umas perguntas. O nosso irmão que não está aqui hoje, por exemplo, o irmão Ivan, é a igreja? Ele é a igreja? Ele tem que ser avisado? Ele tem que ser informado ou não? Se eu digo assim, continuo, vamos imaginar, vou ver outra pessoa que não está aqui. A Vanessa, que não está aqui. Olha, irmãos, digam à igreja. Eu estou dando uma missão a vocês que estão aqui. Vocês têm que avisar a Vanessa? E se eu digo assim, irmãos, avisem a igreja e ao irmão Ivan. Por que eu estou tirando o irmão Ivan do meio da igreja? Ele já não está dentro da igreja? Ele já não é a igreja? Ele já não está na igreja? Ele não compõe a igreja? Se eu faço uma lista, o pastor falou que é para avisar a igreja. Então, quem são os irmãos da igreja? Aí você vai lá no grupo do WhatsApp, né? Hoje seria mais fácil. Aí você pega A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, M, N, A, B, 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 aqui, ó, você vai passar pelo nome do irmão que eu acabei de falar. Mas ele está viajando, mas ele é a igreja. Porque Jesus, quando ressuscitou, disse assim, avisem aos discípulos e a Pedro. Não é? Mas Pedro já não era discípulo? E por que ele foi destacado? Ele tinha negado, irmão. Jesus saiu da sepultura, mas sabia do que estava acontecendo. Jesus manda que as mulheres, e ele vai lá no cabeça, provavelmente quando ele disse assim, avise aos discípulos na cabeça delas. É possível que Pedro não era mais discípulo, não fosse mais. Então ele passa pela agressão e é repreendido. Ele deve ter passado pela exclusão dos próprios irmãos, porque ele negou. Ele passa por
inúmeras. Aí diz a Bíblia que ele chora amargamente, ele sai e vai se amargar, vai chorar amargamente, porque ele tem um contato tete a tete com o Senhor. Diz a Bíblia que o Senhor Jesus, do alto do lugar onde estava julgando, onde estava sendo julgado, olhou a Pedro, e Pedro saiu do meio dos irmãos e chorou amargamente. Agora o mesmo Pedro está orando. Olha, em poucos dias, quantas oscilações de emoção Pedro passou. E nesse ínterim, ele está ali orando. E aí vem esse movimento do Espírito Santo. Mas eu pergunto, quem, na sua mente, como você seria capaz de descrever esse homem, a condição desse homem, o jeito dele? Porque a gente olha para o texto, a gente não vê essas coisas, mas elas estão escritas lá. Bom, partindo disso, irmão, vejam bem, preste atenção. O que aconteceu? Ele está lá orando. É o mesmo homem que passou por essas inúmeras situações. Eu fico pensando que a igreja não tinha um olhar muito bacana com Pedro, não. Eu penso. Porque ele foi muito repreendido. Ele passou por situações difíceis. Bom, de toda forma, irmão, quando eu falo a igreja, estou falando dos discípulos. De toda forma, quando ele está ali orando, vem um bocado de gente e começa a chamá-los de quê? Quando acontece o movimento do derramamento, do batismo. Do que as pessoas chamaram Pedro? Xingaram os irmãos do quê? Embriagados. Pinguço, na linguagem do paulistano, bêbados. E teve alguém que disse, essa hora do dia, tá lá, pode ver, ó. Vamos ver, ó. Olha só, vamos dar uma atenção para como que eles foram classificados. Vejam só, olha, capítulo de número 2 do texto, né, Atos, diz assim, ó, ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir, verso 6, quando, pois, se fez ouvir aquela voz, multidões se afluíram para aquele lugar e se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Então aqui nós temos um outro fenômeno. Aqui nós não temos só, aqui nós temos o fenômeno das pessoas que falavam línguas, idiomas. Teve dois fenômenos aqui. O primeiro fenômeno foi o fenômeno de falar línguas que vieram do céu. O segundo, porque as línguas dos céus, as pessoas não entendiam. Glossolalia. As pessoas não entendiam a língua do céu. O segundo fenômeno foi o que as pessoas ouviam e entendiam. Está aqui, ó. Está aqui, ó. E eles ouviam falar na sua própria língua, no seu próprio idioma. Então, ocorreram dois fenômenos ali. Se eu não me engano, é xenolalia, parece, a palavra. Eu preciso confirmar, porque isso me lembrei agora desse. Mas, de toda forma, veja o que diz aqui. Verso de número o verso de número 9, né? Estavam, pois, atônitos, 7. Vede, não porventura são galileus, como, pois, estão falando, como ouvimos falar em nossa própria língua, somos partos, medos, elamitas, metas, Mesopotâmia, naturais da Mesopotâmia, judeu da Capadócia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélito, cretense e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, grandezas de Deus, e identificavam ainda. Todos atônitos, perplexos, interpelavam. Houve um murmúrio, interpelar, questionar. Mas não é possível, eles estão fazendo o questionamento. Então se levantou Pedro com 11 e erguendo a voz advertiu, varões judeus, os habitantes da terra, tomai conhecimento, esses homens que estão aqui não estão embriagados. Eu quero perguntar, até onde a gente leu aqui, quem é que disse que eles estavam embriagados? Mas então por que Pedro disse que eles não estão embriagados? Está implícito aqui, ó. Está implícito aqui, ó. Todos atônitos, perplexos
interpelavam uns aos outros. Houve um murmúrio. Espera aí, quem estava ali? E quem se levantou? Quem se levantou foi o homem da faca. Quem se levantou foi o homem que negou. Quem se levantou foi o homem que estava triste. Quem se levantou foi o homem que fugiu. Eu imagino quem estava do lado. Eu nem estou pensando em Pedro, eu estou pensando em Tiago, eu estou pensando em João, eu estou pensando nos outros, que viram Pedro cortar a orelha, que viram Pedro afundar no mar, que viram Pedro ser repreendido. Pedro, Tiago e João. Falar de João e de Tiago, então. Porque as piores experiências de Pedro, quem presenciou foi João. Quem presenciou foram João e Tiago. Os que presenciaram foram João e Tiago. João e Tiago viram Pedro ser repreendido no monte quando quis fazer a tenda. Para Elias e Moisés. João e Tiago viram Pedro afundar no mar. João e Tiago viram a voz que repreendeu Pedro, cala a boca. João e Tiago viram Jesus falar para Pedro assim, 3 vezes tu vai me negar. João e Tiago acompanharam Pedro nas suas piores, nos seus momentos de crise, de repreensão, né? Que a gente pode chamar de atitudes de impulsividade de Pedro. João e Tiago viram Pedro afundar. João e Tiago viram Pedro sofrer muitas coisas. Quando Pedro se levanta, o que vocês acham que ele ia fazer? O que vocês imaginam que ele ia fazer? Se fosse vocês. Olha, eu vi o Adalberto negar, eu vi o Adalberto sacar da espada, eu vi o Adalberto afundar, eu vi o Adalberto tomar repreensão, eu vi o Adalberto querer fazer barraca no monte, eu vi o Adalberto fazer tudo, e agora o Adalberto está aqui orando, e eu não sei o que está acontecendo, e de repente tem um monte de gente provocando a ira do Adalberto, chamando ele de bebum ou qualquer coisa semelhante. O que vocês acham que eu penso que ele vai fazer? Logicamente, que eu imagino que a primeira coisa que eu vou questionar é, cadê a faca? Será que ele está com a faca? Mas ele não tinha mais a faca. Aquela provocação não entrou mais no coração de Pedro. Aquela ira não explodiu mais o coração de Pedro. Porque ele foi batizado no Espírito Santo. Ele foi revestido. A flecha, a ira, as provocações das pessoas, a descrença, as atitudes negativas daqueles que até, como eu simulei aqui, não acreditavam que ele tivesse deixado a faca, não entrou mais no coração dele, porque ele está revestido. Batismo no Espírito Santo é revestimento de poder. Batismo é revestimento de poder. E ele muda o homem. E não só fez Pedro, não só impediu o bloqueou que ele não tivesse mais sido acessado por essas flechas e esses dardos inflamados do maligno, como também transformou Pedro, porque aqui ele passa literalmente de pescador de peixes a pescador de homem. Aqui ele faz o seu primeiro sermão. Imagina então, um olhando para o outro, ele vai brigar, ele vai bater, ele vai arrebentar com todo mundo, ele vai cortar a cabeça de 4, de 5, ou daquele que estiver falando mais. Não, ele abriu a boca e expôs o evangelho brilhantemente. Segunda coisa que o batismo do Espírito Santo faz, transforma o homem vil em um trabalhador frutífero na obra de Deus, para o Senhor. Não tem como a gente querer ser um trabalhador no reino de Deus se não for batizado com o Espírito Santo, irmão. Tem coisa que eu preciso fazer, que eu vou fazer, que não preciso do batismo com o Espírito, ser batizado no Espírito Santo.
Para fazer algumas coisas eu não preciso, mas para fazer esta atividade aqui que eu estou fazendo, eu preciso cair de joelho, eu preciso pedir graça de Deus. Senhor, me batiza, me dá graça, porque eu não sei se a pregação será bem aceita, eu não sei quantos dardos serão atirados contra mim, mas eu tenho uma missão que eu preciso alcançar, eu preciso concluir, eu tenho algo a fazer, e o Espírito Santo vai me ajudar. Então, o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. E, então, para quê? Já disse, para fazer a obra de Deus. Está no próprio texto. Ó. Para quê? Olha lá, a evidência inicial, virando a página para o tópico 2, nós temos aqui, ó, na parte final do texto. Né? E eu já discorri o capítulo aqui primeiro tópico, já discorri todinho. Então, vamos lá na parte final, que diz assim, ó, o batismo no Espírito Santo é algo distinto da experiência da salvação. Quando o pastor já falou isso? Já. Eu perguntei para vocês se eles já eram salvos. É uma experiência posterior. Irmão, você já foi salvo, você já foi batizado nas águas, você precisa buscar o batismo no Espírito Santo. Agora, para quê? Me fizeram essa pergunta. Para que eu preciso ser batizado no Espírito Santo? Está claro aqui. Ó. Olha, para realizar a obra da expansão do Evangelho. Para realizar a obra da expansão do Evangelho. Eu preciso buscar a experiência do batismo com o Espírito Santo. É uma necessidade que eu tenho. Segundo, para uma vida cristã vitoriosa. Duas coisas. Para levar o Evangelho adiante. E segundo, para vencer as barreiras enquanto eu estou fazendo o avanço do Evangelho acontecer. Não vai ser fácil. Pensa que vai ser fácil? Não vai ser fácil. Irmão, não é fácil. Então o batismo no Espírito Santo é uma experiência, é um revestimento de poder. O batismo no Espírito Santo, ele apresenta os sinais, 2 pelo menos, ouvir e ver, línguas, falar em outras línguas, e evidentemente essas são as evidências iniciais, mas as evidências contínuas são frutos do Espírito. O batismo no Espírito Santo é uma experiência posterior à salvação. O texto admite, inclusive, que pode acontecer simultaneamente. Já aconteceu. A pessoa entregar a vida para Jesus e ser batizada. Eu não posso questionar de forma alguma, mas é possível acontecer pessoas serem batizadas no Espírito Santo no tanque batismal. Isso também já aconteceu. Pessoas serem batizadas no Espírito Santo dormindo, acordar. Pessoas serem batizadas no velório. Aconteceu. Eu me lembrei de um irmão. Eu conheci um irmão que orou a vida inteira para ser batizado, para receber o batismo no Espírito Santo. Orou a vida toda. E esse irmão, a mãe dele faleceu, e a mãe dele era uma mulher muito crente. Uma mulher muito crente. Irmão, ele ia para a igreja. Me lembro quantas vezes fiz apelo nas pregações para as pessoas que quisessem receber o batismo no Espírito Santo virem à frente, para a gente orar por eles. E esse irmão veio muitas vezes, mas a mãe dele faleceu. E no dia do velório, do culto fúnebre, e ele não foi batizado no Espírito Santo nesses eventos, mas a mãe dele faleceu, e no dia do culto fúnebre, em que os irmãos e a mãe dele era uma mulher muito crente, viveu na igreja a vida toda. Aí os irmãos foram fazer o culto, e conforme foram fazendo o culto e cantando os hinos, e ele foi se envolvendo, e aquela alegria caiu sobre a igreja, explodiu sobre os irmãos, e ele foi batizado no Espírito Santo no velório da mãe. O irmão recebeu, foi batizado no Espírito Santo no velório da mãe. E aí ninguém entendeu mais nada. E agora? Olha que coisa. Como é que você testemunha?
Olha que testemunho, irmão. Que coisa maravilhosa. Quando você fala assim, quando você foi batizado com o Espírito Santo, igreja? Aí o irmão fala assim, fui batizado no culto de jovem, fui batizado na escola dominical, Jesus me batizou em tal lugar. O irmão levanta a mão, no dia do culto fúnebre da minha mãe. Entende? Mas ele foi batizado e é crente, irmão. E é crente. E aí, então, é uma experiência posterior. O crente precisa buscar o batismo no Espírito Santo. Além disso, o que mais a gente precisa entender? Vamos lá para o tópico de número 3, lá na página 167. O tópico 2 diz apenas como que a gente designa as expressões do batismo, né? Então, batismo no Espírito Santo. A descida do Espírito Santo, 2 sinais sobrenaturais aconteceram imediatamente no advento. Como eu já falei, o som, como de um vento, e o ouvir. Esses sinais anunciavam a chegada de alguém muito importante, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Olha aqui, eu quero dar esse foco com vocês. O Espírito Santo não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa. É simplesmente a terceira pessoa da Trindade. É simplesmente isso. Como é que a gente pode falar tanto de Deus ou ter reverência a Deus, irmão, e às vezes não ter a mesma reverência ao Deus Espírito Santo, que é o mesmo Deus? Se pararmos para pensar na reverência dos judeus para com Deus, eles nem o nome de Deus falam. Deus não é nome de Deus. O nome de Deus não é Deus. Ele tem nomes. A Bíblia dá muitos nomes. Traz muitos nomes de Deus são revelados na Bíblia. O judeu não pronuncia o nome de Deus, quanto mais fazer brincadeira com ele. E quando a gente vê irmãos brincando com línguas sobrenaturais, pega aí pega aí aí vai lá e solta uma cópia de língua estranha. Como que algumas pessoas fazem chacota com o nome, com a terceira pessoa da Trindade? Eu me lembrei que lá no interior teve alguém que apareceu dando aula de como falar noutras línguas. E é possível que a gente encontre aí na internet o dicionário ou o glossário das línguas estranhas. O dicionário das línguas estranhas. Irmão, é a terceira pessoa da Trindade. Por mais que eu gostava de falar, jamais eu teria capacidade de compreender as Escrituras Sagradas se o Espírito Santo não me revelar. Ele foi quem inspirou a escrita. Nada melhor do que ele me inspirar a entender. Não podemos tratar as questões relacionadas ao Espírito Santo de qualquer forma. Tem que ter seriedade. Eram sinais, vejam só, é a terceira pessoa para quê? Para inaugurar. Olha só, irmão, eu faço uma pergunta. Quando uma pessoa é batizada no Espírito Santo, o que indica para você? O que indica? O Espírito Santo está, irmão,
ele, quando batizou aqueles irmãos no cenáculo, foi para estabelecer uma nova era para a igreja. Inaugurou a igreja, vamos falar assim. Como diz aqui o texto. Quando o crente recebe ou é batizado no Espírito Santo, é uma nova era para esse crente, é uma nova vida. Por isso que ele precisa almejar, buscar intensamente. Eram sinais particulares que não se repetiram posteriormente nos batismos subsequentes, cada um teve sua experiência. Aquele foi para aquele dia. Pois se tratava de um evento solene e único que marcou o início da igreja. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, quando eu recebi, eu estava orando. Eu orava muito, o pastor pregava para que a gente buscasse o batismo do Espírito Santo, e eu acreditei. E eu queria. Eu queria ser um instrumento na mão de Deus, e eu fui ensinado de que não teria a menor possibilidade de Deus ser, ou Deus ser feliz, se eu não fosse batizado no Espírito Santo. Dava até para imitar. Lá no livro de Atos tem alguém que queria comprar. No livro de Atos, no capítulo 17, não me lembro ali, 16, 17, não sei qual é, me foge a memória agora, tem quem queria comprar. O Simão queria comprar. E os dois jovenzinhos lá queriam imitar. E como eu disse para vocês, tem gente aí querendo vender. Ó, vou vender para você o Dicionário de Línguas Estranhas. Tem gente aí querendo vender, mas não é essa a experiência. Quando você é batizado no Espírito Santo, irmão, o que aconteceu comigo? Eu sempre fui muito ativo na igreja. Desde que conheci a igreja, sempre fui muito ativo. E aí, eu recebi um impulsionamento ainda maior. Se eu já tinha vontade de fazer alguma coisa, foi como se eu tivesse recebido uma injeção muito maior, uma força muito maior. E é claro que o batismo do Espírito Santo também me direcionou, porque quanto mais sede eu tive de conhecer, quanto mais sede eu tive de fazer, quanto mais sede eu tive de querer, mais eu fui buscar. Mas eu também não fui compreendido, porque eu também errei. Eu fui compreendido e também não fui. Mas de toda forma, irmão, não tem nada melhor do que você ser conduzido, impulsionado pelo Espírito Santo, aquela explosão que dá em você constantemente. E aí eu fico pensando, sempre pensando. Eu me lembro de uma vez que eu ouvi uma pessoa dizer que não tinha mais vontade de servir a Deus. Eu acho que é possível acontecer. Mas eu tive uma experiência horrorosa uma vez. Eu estava tão revoltado porque eu estava passando por provações. E eu sempre gostei de Bíblias. Eu gosto de Bíblias, né, rodapés, ler os textos, os estudos. E aí eu tinha uma Bíblia. E eu gostava demais daquela Bíblia, e eu a tenho até hoje. Ela não está nada bonita. Ela está horrorosa, porque já tem mais de 30 anos. Mas quando eu encontrar alguém que vai encapar, que faça uma capa, eu vou encapar aquela Bíblia. Tem outras para vender igual, talvez até compre outra, mas eu gosto daquela porque tem anotações minhas nela. Então, de vez em quando, eu vou lá nas minhas anotações de 20 anos atrás, de 30,
de 15. Eu tenho ela lá. É uma Bíblia anotada. O nome dela é Bíblia Anotada. Foi a Bíblia que eu mais usei para pregar. Bom, e eu estava tão revoltado, porque as coisas não aconteciam para mim. Cheguei em casa, joguei a Bíblia no chão e disse, eu quero saber, estou muito revoltado. Eu não disse que eu ia sair da igreja. Mas eu estava tão revoltado, eu joguei minha Bíblia para o chão que ela espatifou. A gente enfrenta muitas lutas no trabalho do Evangelho. E naquele dia, eu fui para o culto à noite. Sabe quando você vai para o culto? Eu fui revoltado, fui para o culto, revoltado comigo, porque eu estava passando uma provação muito grande. E naquela noite, o pastor fez uma semana de oração. Mas eu fui para a igreja. Eu não tive a ideia de sair da igreja. Eu tive a ideia de expressar a minha revolta naquilo que eu acreditava. E continuei acreditando, mas é isso que eu sou. E o pastor, vou montar aqui agora no culto, uma semana de oração e de pregadores. E lá estava eu na porta, igual o Marcos. E o primeiro nome que ele coloca para segunda-feira foi o meu. Foi o primeiro nome. O irmão Marcos Cruz vai pregar amanhã. Ele colocava 2 por noite. Era uma palavra simples. E aí ele colocou um outro nome. Era eu e mais um. Só que quando eu joguei a Bíblia no chão, que eu expressei aquela revolta, sabe? Eu senti uma tristeza tão profunda, não foi por causa da Bíblia, foi como se eu tivesse ofendido aquele que tinha me vocacionado. Foi uma coisa assim, uma tristeza terrível que eu senti. E eu passei a ter a experiência de que eu estava oco por dentro. E eu fui para o culto naquela noite assim. Não tinha. Eu fui para o culto frio. Eu procuro preservar algumas coisas, por exemplo. Tem coisas que os nossos conflitos, às vezes você tem alguns. Eu compartilho tudo com a irmã Cida, mas às vezes tem algumas coisas que eu prefiro não compartilhar. Não que ela não possa saber. Ela não tem nada para não saber, mas são algumas lutas que você tem com você mesmo. E aquele culto, eu nem lembro se eu tinha falado isso para ela, mas ela certamente deve ter visto eu fazer o que eu fiz. E aí, chegou a segunda-feira, eu nunca reguei, nunca dei, como eu posso falar assim, eu nunca afinei para nada. Eu nunca fugi de nada. Mas eu fui para o culto naquela noite de segunda-feira como se eu tivesse ofendido Deus. Foi como se na hora que eu julguei a Bíblia, na hora que eu expressei aquela fúria, e fiz o que fiz, foi como se Deus tivesse dito assim, quem era você? De onde eu te tirei? E eu sentia isso, né? E aquilo me entristeceu profundamente, que eu acho que talvez foi o que Pedro, elevado à quinta, deve ter sentido. Porque o caso de Pedro, eu não sei qual dos dois foi pior, né? Mas eu acho que a sensação dos dois talvez seja a mesma em situações distintas, né? Em épocas distintas, mas eu fui para o culto. E ao chegar lá, eu me coloquei lá no final da igreja. Me pus lá no final. Então, o Marcos está ali, uma cadeira, entrei embaixo da cadeira. Eu sempre eu gosto de orar assim. Quando eu venho para o ciclo de oração, podem ver que eu fico lá atrás orando. Não porque é melhor orar lá atrás, não. Eu venho, eu gosto, eu oro aqui com os irmãos, mas às vezes a gente tem algumas funções. E naquela ocasião, eu fui até esperar o pastor me chamar. E aquela sensação de vazio, aquela sensação de nada, sem sabor, sem emoção, sem nada, não tinha nada, não tinha nada.
uma coisa horrorosa. E aí eu caí de joelhos. Eu já tinha passado o dia pensando, trabalhando e pensando, e orando a Deus, pedindo perdão pelo que eu fiz. Mas era que eu queria que Deus soubesse que eu era, mas Deus já sabia que eu era, porque eu não preciso falar nada para Ele, Ele sabe quem eu sou. E orei, chorei, clamei, pedi perdão, pedi misericórdia. O pastor me deu a palavra e eu li um texto, eu trouxe uma palavra para os irmãos, muito assim, foi mais uma leitura, apenas uma leitura, nada à disposição, porque não tinha nada. Quando voltei, foi orar novamente, eram 2, eu fui o primeiro da noite, eram cultos, pouca gente, não tinha muitas pessoas, mas os irmãos que gostavam de orar. E depois a gente fazia outro período de oração, como a irmã Cida faz. Eu acho que a irmã Cida ela deve estar atrás isso, talvez, dessa época do pastor, que os eventos que a irmã Cida faz são sempre assim, é uma oração, depois uma leitura, uma outra oração, enfim. E aí, mais a segunda oração e aquele período de oração, então, e de muita lágrima, foi como se eu tivesse me reconciliado com Deus, de repente. E aquilo foi como se eu sentisse o perdão de Deus e alguém acendeu a luz. Sabe, para mim? Pum, acendeu a luz. Foi como se alguém tivesse acendido a luz para mim. Tum, depois de horas de oração. Irmão, de lá para cá, nunca mais na minha vida eu quis pensar em fazer qualquer coisa que eu pudesse, na minha consciência, na minha imaginação, afrontar o Espírito Santo. Porque não sou eu não consigo fazer isso, eu posso fazer qualquer outra coisa, eu não consigo alcançar vocês, eu não consigo atingir vocês, eu posso falar bem, eu posso ter conhecimento, eu posso fazer qualquer coisa e qualquer pessoa pode, mas a única pessoa capaz de penetrar o ser humano e ir até a profundeza desse ser humano e libertar esse homem da prisão e quebrar o coração dele, convertê-lo e arrancar as mágoas e curar as feridas e libertar e transformar esse homem é o Espírito Santo e mais ninguém. É o Espírito Santo, mais ninguém. Não haverá palavras, não haverá leitura, não haverão livros, não haverá ninguém capaz de fazer isso. Ninguém pode, ninguém alcança, ninguém atinge. Olha, irmão, nós podemos nos tornar impenetráveis. Há pessoas que desafiam o Espírito do Senhor. E já houve homens, eu me lembro de um agora. Eu não vou citar nomes dele, mas eu vou dizer de um agora. Esse homem agredia a igreja, esse homem atingia a igreja, esse homem sacou revólver para o pastor. A irmã Cida acho que deve ter visto isso daí. Esse homem entrou na igreja, esse homem aprontou, irmão, você não tinha ideia. Esse homem tacava pedra no telhado da igreja, tacava na porta, foi com faca, foi com revólver, foi de tudo na igreja. Era alguém que dizia assim, ó, quero que vocês orem, bote a mão na minha cabeça e ore. Bote aqui a mão na minha cabeça, vocês não falam que é o Espírito Santo. Desafiou a igreja. Mas houve um dia que não tinha ninguém por perto, que Deus derrubou ele pelo meio do Espírito Santo, e derrubou mesmo. E o dia que Deus derrubou ele, foi o primeiro a correr à igreja depois, aquela que ele apedrejou, aquela que ele atingiu, ao pastor que ele afrontou e pediu oração, porque ele teve um encontro com Deus. Então olha como Deus penetra o coração do homem. Eu me lembro de uma irmã, que na ocasião, veio um pastor pregar na nossa igreja, e ele era um homem muito usado por Deus. E eu disse, irmã, a senhora precisa ouvir esse homem, porque ele tem um dom de Deus, e ele vai orar pelas pessoas hoje. E se Deus fizer com a senhora o que fez comigo, porque o que aconteceu comigo, por meio de uma oração, que Deus usou esse homem, a sua vida vai mudar. E eu me lembro que ela me disse exatamente assim, sou crente há tantos anos e nunca para um homem orar por mim
porque acontecer alguma coisa. Nunca na minha vida um homem colocou a mão na minha cabeça para me acontecer alguma coisa, porque eu creio em Deus e eu não acredito nessas coisas. Mas ela foi nesse culto que eu convidei. E quando chegar lá, irmão, e o pastor pregou uma mensagem super simples e colocou a igreja em pé e começou a orar com os irmãos. Vamos orar ao Senhor. E na hora que ele orava e a igreja inteira orava, irmão, ele nem colocou a mão na cabeça da mulher, nem passou perto, irmão. Ela se desmontou todinha, inteira, desmaiou lá pelo chão, ficou lá apagada algumas horas. Quando levantou, aí perguntou para mim assim: o que foi que aconteceu comigo? Eu falei: eu não sei. Eu só falei que era para a senhora assistir o culto. A senhora que tem que dizer para mim o que aconteceu. Ela disse: menino, mas não sei o que aconteceu. Me deu uma tremedeira, me deu uma frieza, me deu um apagão. E foi uma alegria, uma explosão, uma coisa arada tremenda. Oh, irmão, quando o Espírito Santo, quando a gente é batizado no Espírito Santo, vem um impulsionamento sobre a nossa vida tão grande, tão forte, tão maravilhoso, que você quer fazer com que isso se repita todos os dias. Glória ao Senhor. E é por isso que o crente busca renovo. É por isso que o crente busca renovo hoje, renova amanhã, renova depois. Se você ler a Bíblia, eles foram batizados no Atos 2, no Atos 3 eles estão orando, no Atos 4 eles são renovados, no Atos 5 eles estão orando, no Atos 6 eles estão orando de novo. Então é assim, o crente é batizado e renovado. Agora, não pode brincar com ele. E para finalizar, irmão, é uma extensão da promessa para os nossos dias e a natureza das línguas estranhas. Olha, vejam só, de forma sucinta, veja o que diz o texto. O derramamento, página 167, no tópico 4. A extensão da promessa. O derramamento do Espírito Santo veio como sinal específico de falar em línguas, e todos foram cheios e começaram a falar. Essa experiência repete-se na vida da igreja. É para nós, é para você, jovem, criança, adulto, todos nós precisamos buscar o batismo do Espírito Santo, buscar essa experiência com Deus. Isso porque a experiência pentecostal não ficou restrita ao dia de Pentecostes, como acreditam alguns. Não, irmão. Ela acontece no cotidiano da igreja de Cristo ao longo de todos os séculos. Aconteceu com Levi Petrus, como eu falei para vocês, no navio. Aconteceu com o irmão no velório da mãe. Aconteceu com um colega de madrugada quando ele estava dormindo. Buscava o batismo com o Espírito Santo, buscou há tanto tempo. E aí um dia, de madrugada, acordou falando língua estranha, mas a mulher não tinha percebido o que estava acontecendo, e ela deu-lhe uns cutucão, né, pensando que era ronco ou qualquer coisa semelhante, ou que ele estava doido falando. Só que aí, depois que ela percebeu que o homem estava falando língua estranha, outras línguas, lá de madrugada, acordou de madrugada falando em outras línguas, ela, depois que percebeu, ela literalmente dobrou o joelho na cama e começou a orar ao Senhor também. Irmão, olha que coisa extraordinária. Comigo, fui batizado quando eu estava de joelho, orando junto com os jovens da igreja, numa vigília. E a você, irmão? Olha, há quem diga que isso acabou, que batismo com o Espírito Santo é coisa da igreja do passado. Tem os sessionistas. Quem são esses? Aqueles que dizem que o batismo com o Espírito Santo não acontece mais. Morreram, os dons acabaram com os apóstolos. Não é verdade. Eles aconteceram depois. Mas há também aqueles das gerações mais novas, que acham que ser batizado com o Espírito Santo é coisa retrógrada, é coisa para o passado. Não. Quem precisou ser batizado no Espírito Santo foram Daniel Berg, foi o pastor Mar, foi o fulano, foi o ciclano, e eu não preciso. Irmão, você precisa tanto quanto eu.
porque eu vou passar, o meu ministério vai passar, uma hora vai acabar, eu não sei quando, mas uma hora vai ter fim, toda carreira tem fim. Você precisa, jovem precisa, o irmão precisa, porque se não for por ele, a gente não avança, entende? A gente não consegue ir além, mas com ele, irmão, batizado no Espírito Santo, é aquele fogo, aquele calor, é aquele ânimo, é aquela alegria. A pessoa pode te menosprezar, ela pode te provocar, ela pode te irritar, ela pode fazer o que ela quiser, mas você não sai do lugar. Firme você estava, firme você continua e firme você avança para a glória de Deus. Então, que a igreja nesta noite busque o batismo no Espírito Santo. Todos vocês, mas não é só na igreja, busque em casa. Quando forem orar, ore ao Senhor, porque é uma extensão, há uma promessa, e a promessa é de que seremos batizados. Para finalizar, o tópico 5 diz, a natureza das línguas, a expressão outras línguas, olha, dita aqui no texto, diz respeito a um tipo diferente. Essas línguas são de natureza espiritual, pois que eles falavam conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. O apóstolo Paulo diz que falava a língua mais do que todo mundo. Falar em línguas não é só um evento que a gente deve fazer só quando estamos na igreja. Não, Paulo diz, quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Você deve, como eu, como todos os que já foram batizados no Espírito Santo, falar em línguas o dia todo. Quanto mais você fala em outras línguas, mais você é edificado. Diz o apóstolo, quem fala em línguas, edifica-se a si mesmo. Ao invés de falar palavrão, ao invés de falar o que não deve, ao invés de falar má notícia, ao invés de falar mal dos outros, ao invés de falar qualquer outra coisa, busque falar o que edifica, falar em línguas. Não tem nada melhor. Eu me lembrei de um dia que eu estava no açougue, e eu estava numa prova, e naquele dia eu fui comprar o equivalente, irmão, a nem sei quanto, acho que era R$1, R$2 de carne moída. Era o dinheiro que tinha, era uma aprovação que eu estava. A gente passa a prova e muitas vezes você não fala que passa, mas aquele dia eu estava numa prova e eu estava chorando ao Senhor. E aí eu estava na fila do açougue e falei assim, eu não tenho outra coisa, eu não vou murmurar, eu vou falar em outras línguas. E comecei a falar em outras línguas. E eu estava falando em outras línguas, e esperando, e balbuciando, falando em outras línguas. E aí tinha uma mulher, tinha uma fila, e tinha umas pessoas, e tinha um menino, pequenininho, um menino pequenininho. E esse menino pequenininho começou a ficar me olhando, né? Porque eu estava... E o menino ficou me olhando. E ele ficou me olhando. Aí ele falou assim, mãe, o homem está doido. Aí, de repente, né, você começa a se alegrar. Como que você fica quando você se alegra no Espírito Santo? Como é que você fica? Quando você está cantando aí, aquela música vai te impulsionando, como é que você fica? E lá estava eu falando em outra língua, daqui a pouco e você vai se movimentando e a prova vai desaparecendo, né, do seu pensamento. Ela existe, ela está ali, ela só vai deixando de ocupar a prioridade, não é? Aí o menino ficou tão incomodado que eu comecei a chorar, o menino tão incomodado que ele perguntou assim para mim, ele me cutucou, o menino me cutucou no açougue, e ele me cutucou e falou assim, homem, né, mas você está chorando, homem, por que você está chorando? Mais ou menos o que eu falo, por que você está chorando? Né, por que você está chorando? Aí eu falei assim, é porque eu estou sendo edificado pelo Espírito do Senhor. Aí ele disse, entendi nada. Né? Entendi nada. Aí eu falei, não, eu sou crente, eu estou orando ao Senhor agora, e eu estou em muita alegria com Deus. Expliquei para a pessoa que estava com ele ali, não sei se era pai, às vezes é mãe, às vezes é tia, não sei. Enfim, às vezes é só um cuidador. Mas de toda forma, irmão, é isso. Falar noutra língua é contato com o céu o tempo todo. Diga glória ao Senhor.